Diz assim a palavra do nosso Deus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós já vivenciamos nesse culto coletivo ao Senhor. As canções, as orações, a saudação calorosa da igreja. E que o Senhor agora fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é Teu instrumento para ministrar aos nossos corações. E nós pedimos isso a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Você entendeu direito? É o tema dessa nossa reflexão. E nós estamos concluindo uma palavra que teve início no culto dessa manhã, que foi ministrada pelo pastor Rodrigo. Inclusive fica aqui já o convite para que você depois vá lá na sua casa, entre no YouTube e assista o sermão que foi pregado nessa manhã, para que você consiga então ter uma visão um pouco mais completa daquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Mas basicamente o pastor Rodrigo nessa manhã, ele falou sobre o uso da lei. E a pergunta que nós temos, você entendeu direito que foi tratada na manhã? Porque muitas vezes nós achamos que o advento da vinda de Jesus no mundo revogou a lei, e a lei se tornou inútil, ou insignificante, ou não mais relevante para a vida do crente. E nessa manhã nós fomos ensinados que não, que nós continuamos sim a olhar a lei continua tendo um papel de regência sim nas nossas vidas. Entretanto, nós olhamos ela a partir das lentes de Jesus Cristo, do Novo Testamento. Jesus, ele é o cumprimento da lei. Ele interpreta a lei da maneira que ela deve ser aplicada corretamente. Inclusive o pastor Rodrigo, ele fez um paralelo da intenção de Moisés, de Jesus, ou de Mateus melhor, para mostrar que ele quer apresentar Jesus tal como Moisés no Antigo Testamento. Então, também foi chamado do deserto. Houve uma matança quando criança lá no Egito e também ali em Israel. Jesus, ele também vai para o deserto e é tentado. Jesus sobe no monte como Moisés, e Moisés ali recebe a lei. Jesus também sobe no sermão do monte e ensina a lei. Então é nesse pano de fundo que nós estamos agora lidando com o texto que ele também vai falar de lei. E nós precisamos entender o que significa esse texto. Afinal de contas, esse talvez seja um dos maiores textos citados entre o povo de Deus. E a grande pergunta é: será que ele é citado da maneira certa? Será que ele é compreendido e entendido da maneira correta? Porque o tempo todo nós estamos nos lembrando de ir até Ele, uma vez que estamos cansados e sobrecarregados, porque Ele vai nos aliviar. Mas cansados e sobrecarregados do quê? Que tipo de alívio nós esperamos quando nós estamos correndo para Jesus? Nós também falamos demasiadamente sobre carregar o fardo dele, o jugo dele, que é leve. Mas será que nós estamos entendendo o que Jesus ele quer nos dizer com isso? Será que nós entendemos direito? E esse texto, meus irmãos, do verso 28 ao verso de número 30, ele é um texto exclusivo de Mateus.
Você não vai encontrar essas palavras em Marcos, não vai encontrar essas palavras em Lucas, nem em João. Esse é um texto falado e registrado das palavras de Jesus apenas por Mateus. E o verso de número 28, ele começa com um convite: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse não é o único convite que Jesus faz durante o seu ministério. Na verdade, o tempo todo que Jesus estava peregrinando aqui nessa terra, ele fez convite aos seus seguidores e até mesmo à multidão. Nós vamos ver, por exemplo, lá em João capítulo 14, quando Jesus faz um convite, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Nós vemos Jesus em João capítulo 7, dizendo: se você está com sede, venha a mim e beba, porque quem beber dessa água jamais terá sede. É um convite que João faz também, ele registra em João 4, quando Jesus faz esse convite à mulher samaritana. Também em João capítulo de número 10, verso 9 a 18, Jesus ele diz que Ele é a porta das ovelhas, e aqueles que passam por essa porta encontrarão pastagem e se alimentarão. Então Jesus, em seu ministério, o tempo todo, Ele está fazendo convites. E nós estamos diante, talvez, daquele que é o convite mais conhecido de Jesus e mais claro: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o segundo ponto desse texto, que ganha destaque desse versículo, é: quem são esses todos que Jesus está dizendo aqui? Venham a mim todos vocês. Quem são esses todos vocês? Talvez a gente responderia assim: todos é todos, todo é todo mundo. Mas na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Se nós olharmos aqui o verso 25 anterior, leia comigo: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, ou seja, os mistérios do Evangelho, a boa notícia de que Jesus veio e salvar o que estava perdido, escondeu essas coisas dos sábios e instruídos. A gente vai ver na Bíblia vários textos que dizem que Deus, Ele abate, Ele resiste o soberbo, que Ele humilha os orgulhosos. E aqui, sábios instruídos, Jesus está se lembrando especialmente da comunidade religiosa de sua época: fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, gente instruída e sábia que não deu bola para o Messias, para o Cristo. E as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos aqui? É uma figura de linguagem também para os simples, os que não estavam na classe sacerdotal de Israel, as pessoas inapropriadas para o Evangelho. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Primeira coisa, se revelar ou revelar o Evangelho e a obra do Senhor para alguém, não é iniciativa humana, mas unicamente vontade divina. A revelação pertence ao Senhor e Ele revela para quem Ele quiser. E olha só como diz o verso 27: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está dizendo. Preste atenção agora no que Jesus está falando. E Jesus está dizendo: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então todos aqui são apenas aqueles a quem Cristo deseja se revelar. Ou seja, esse convite
de ir até Jesus, os cansados e sobrecarregados, não é um convite geral. É um convite geral apenas para aqueles que pela misericórdia e graça divina receberam revelação de que Jesus é o Cristo. E quem são aqueles que receberam a revelação de que Jesus é o Cristo? Nós que estamos aqui, pela misericórdia e graça do Senhor. Porque se você não tivesse recebido essa revelação por vontade de Cristo, você estaria lá fora, no mundão. Nós estaríamos com o nosso coração fechado para o Senhor. E aí então Mateus coloca esse texto, não necessariamente numa linha cronológica exata, mas especialmente no âmbito da instrução, para dizer: venham a mim então todos vocês que receberam a revelação por vontade do próprio Cristo, todos vocês que são eleitos. Então essa é uma mensagem para o povo de Deus. Não adianta você falar para a pessoa do mundo assim: olha, vá até Jesus. Não vai fazer sentido para ele, porque Jesus não é o Deus, não é o Senhor dele. Jesus é apenas um nome na história. É alguém que foi um homem diferenciado, no mesmo patamar de Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Apenas para nós, mediante a fé na revelação dada por nós, pela graça, por Jesus Cristo, é que nós podemos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É por Ele, não é porque um dia você estava na sua casa e de iniciativa própria falou assim: Jesus vai ser o meu Senhor. Não. Para que isso acontecesse, você pudesse ter dito isso, Jesus precisou primeiro ressuscitar você. Primeiro precisou ressuscitar a mim. Nós estávamos mortos, nós éramos como Lázaro, fedendo há mais de tantos anos, até que Ele sopra vida em nós e diz: saia, venha, se levante. Essa é a nossa salvação. E a gente precisa entender isso, que esse é um convite que Jesus está dando ao seu povo, aos crentes, porque só nós temos Jesus, ou deveríamos ter Jesus, num outro patamar. Só o povo de Deus é que considera Jesus Cristo como Rei e Senhor. Nós não podemos esperar isso de quem é do mundo, mas só dentro da igreja. Pressupõe-se que nós somos o povo que reconhece isso. Então Jesus, nesse versículo, ele nos traz essa verdade. E ele tem um povo aqui em foco. E ele diz que esse povo está cansado e sobrecarregado. E aí a pergunta que nós temos é: do que esse povo está cansado e sobrecarregado? E aí nós temos que entender que Jesus está fazendo uma citação direta também aos fariseus. O farisaísmo era um partido religioso que surgiu naquele período conhecido como intertestamentário, que vai do Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente costuma chamar no meio evangélico esse período de anos de silêncio, porque não houve uma atividade profética. Mas a verdade é que nesse período de tempo muita coisa aconteceu. Por exemplo, foi entre o Antigo e o Novo Testamento que o povo voltou para a terra prometida. A gente vai ver no final do Antigo Testamento o povo voltando para a terra depois de longos anos de cativeiro. E eles voltam da terra com muitos medos da coisa se repetir novamente. Então você vai ver que os judeus, antes idólatras, agora eles estão totalmente vacinados contra a idolatria. Tanto que das oposições em relação a Jesus, quando ele se colocava como Deus e vindicava adoração para si, todo mundo falou: vixe, a gente não vai se meter com idolatria, nós não queremos isso, é blasfêmia. Então nesse tempo, entre o Antigo e o Novo, alguns partidos mais zelosos pela lei, eles surgiram.
E também nesse meio tempo surgiram as sinagogas, que era o lugar onde o povo reunia para estudar a lei. E essa comunidade religiosa ficou com tanto medo, que eles começaram a estabelecer leis para as leis. Então, se nós fizermos o apanhado geral, há mais de 615 leis no Antigo Testamento, não é só os 10 mandamentos. E aí essas leis são divididas em leis civis, cerimoniais e leis morais. Mais de 615. E pensa que para cada uma dessas leis, essa comunidade religiosa acrescentou outras. Então você tinha aí um torno estimado aí de quase 10.000 leis. Muita coisa. Então, por exemplo, uma lei era guardar o sábado. Mas como que a gente guarda o sábado? Levar um pedestal de microfone no sábado é pecado ou não? Andar com um copo de água no sábado é pecado ou não? São leis em cima das leis. E essas comunidades religiosas, eles começaram então a serem fiscais do povo. Imagina você andando na rua e tendo um fiscal, não só para avaliar se você parou o carro e pôs zona azul, se você está falando do celular, mas um fiscal para tudo que você está fazendo. E por anos isso vinha acontecendo. Isso era chamado de jugo da Torá, jugo da lei. E requeria dos judeus obediência, estrita obediência. E aí quando você chega no primeiro século aqui, na época de Jesus, o povo está cansado disso. O povo está sobrecarregado disso. E existe uma diferença entre estar cansado e estar sobrecarregado. Porque estar sobrecarregado é por uma ação de terceiros. É uma imposição externa, você fica sobrecarregado. E o texto no original ali significa oprimir uma carga. É quando você tem, por exemplo, que pegar ali uma ferramenta e pressionar duas madeiras com cola para que elas se tornem uma só. É quando a gente se lembra lá do Êxodo, e eles estavam ali sobrecarregados com a carga que os egípcios colocavam sobre eles, de trabalho. Agora, a sobrecarga leva a uma questão interna. Se você estar sobrecarregado é externo, o cansaço é interno. Porque o cansaço já é o conflito interno sobre essa carga. Inclusive a palavra aqui para cansaço, estão cansados, é uma palavra que no grego significa bater no peito. É como se você estivesse desesperado, em um conflito interno, de tanto peso você está batendo, agoniado no peito. E Jesus ele usa essas duas palavras para sintetizar o que acontecia com o povo. O povo estava sobrecarregado pelos fariseus, pela lei em cima de lei, fiscalização em cima de fiscalização, nada a ver com a lei dada no Sinai, mas muitas outras leis. E além de estarem sendo sobrecarregados, internamente eles estavam cansados, esgotados, já não aguentavam mais. Isso é para dizer achar que problemas da mente eles são novos. Na verdade, desde essa época, desde que o mundo é mundo, isso já acontecia. Vire aí as páginas da sua Bíblia, por exemplo, lá em Mateus capítulo de número 23, quando a gente vai ver o próprio Jesus dizendo isso. Mateus 23, depois você volta lá para Mateus capítulo de número 12. 23, do 1 ao 4. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos:
Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Ou seja, achando que tem autoridade, achando que tem know-how para poder criar lei sobre a lei. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem, fiscalizam, mas não fazem, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então isso sintetiza isso que a gente falou até aqui. E aí então, diante desse cenário, Jesus ele faz esse convite: venham a mim. Jesus ele faz um convite a todos aqueles que são chamados por ele, para irem até ele, e a partir do momento que chegam até ele, tem alívio das suas almas. E é interessante porque lembra de Moisés, que a intenção de Jesus ele é fazer um contraponto entre Moisés e Jesus, né? Uma tipologia, Moisés no antigo apontando para Jesus no novo. Aqui nós vamos ver isso mais uma vez, porque quando Jesus ele diz: venham e eu os aliviarei, Jesus está dizendo que ele é o verdadeiro sábado. O sábado não é um dia ser guardado, mas uma pessoa com quem você se relaciona. O que Jesus está dizendo é o que pode causar alívio, trazer alívio, não é o dia de descanso, mas sou eu. Jesus é o nosso sábado. O sábado não é tirar apenas atividades, mas é recorrer a alguém que pode nos ajudar em nossa carga. Vamos para mais um texto, Isaías, capítulo de número 40. Isaías lá no capítulo 40, ele também está, ali Deus por intermédio de Isaías, ele está também repreendendo a comunidade religiosa de sua época. Isaías 40, a partir do verso 27. E o texto aqui de Isaías é mais ou menos o que a gente fala também no dia do nosso cansaço. Olha o que ele diz: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Quando a gente está cansado e sobrecarregado, é o tipo de oração que a gente faz, né? Deus não está vendo? Deus não está vendo o meu cansaço? Deus não está vendo como eu estou sobrecarregado? Onde está Deus? O que Deus está olhando? O que Ele está no céu fazendo? E aí então Isaías diz, né? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele, não um dia de descanso, mas Ele, uma pessoa, fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto, quando você lê, você tem que ler em paralelo com Mateus capítulo de número 11. Isaías não falou, corram para o sábado, tirem o dia do Senhor para descansar. Ele diz, lembre-se do Senhor, esteja com Ele. E é isso aqui que Jesus ele está falando, claramente. Ele é o verdadeiro sábado,
E aliviar aqui não é extinguir. Alívio, no sentido original, significa reanimar. É aquela pausa que você para um pouco, é encorajado e volta para a sua jornada. É mais ou menos o pit stop da Fórmula 1. O carro vai lá, abastece, troca os pneus e recupera a sua energia e segue adiante. Porque às vezes também quando a gente vai para Jesus, a gente pede para Ele, entende que aliviar é: Senhor, me tira tudo, acaba com tudo, não quero mais nada. Quando na verdade Ele vai te encorajar, te reanimar. Ele vai fazer uma pausa do trabalho a fim de recuperar as energias e você seguir adiante. E aí então no verso de número 29, Jesus ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui temos algumas coisas também para entender nesse texto. A primeira delas é que o jugo, apesar de na época de Jesus ele ganhar esse sentido figurativo de carga, de lei, o jugo era uma peça de madeira. Quem é do campo, não é a minha trajetória, ser alguém da fazenda, mas do campo o jugo é essa peça de madeira que é colocada por cima do pescoço dos bois, e para que eles possam então caminhar numa mesma direção e cumprir o trabalho, às vezes de roçar uma terra, arar uma terra. Só que o jugo ele era carregado por 2 animais, inclusive na lei dizia que o jugo não poderia ser colocado sobre animais diferentes, um boi e um cavalo, um boi e um jegue. Tinha que ser 2 animais da mesma espécie, e eles carregavam isso juntos. Então o que Jesus está dizendo, quando ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, é como se ele já estivesse de um lado desse jugo. Ele já está em posição. E a palavra tomar aqui é erguer. Então imagina a cena: Jesus está com um jugo, e aí ele chama você: tome o meu jugo. Você vai lá, levanta ele, se encaixa embaixo dele junto com Jesus e segue. Tomem o meu jugo. E aí ele faz uma advertência: aprendam de mim, não dos fariseus, não das revelações mentais, espontâneas e enigmáticas. Aprendam de mim, aprendam da minha palavra. E ele fala: porque sou manso e humilde de coração. E a palavra manso aqui não significa fraco, significa gentil. No mundo de fiscais, a gentileza ela faz a diferença. Jesus é alguém gentil que carrega o fardo. Ele não é fraco, porque se não fosse fraco não estaria carregando. Mas ele está carregando porque ele é potente, ele é forte. Inclusive a maior carga está sobre ele. Mas ele está compartilhando, para que a gente não carregue sozinho, como era na realidade dos fariseus. E aqui é a única vez na Bíblia que Jesus fala sobre o seu próprio coração e a sua identidade. Jesus ele está falando algo significativo dele mesmo. Ele está falando, fazendo uma autobiografia. Ele está dizendo que ele é manso, que ele é humilde de coração. Vamos ler mais um texto? Lá em Jeremias capítulo 6, verso de número 13, página 1099. Jeremias 6, a partir do 13. Olha o que diz o texto: porque desde o menor deles até o maior, cada um segue, um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, assim como os fariseus daquela época. Curam superficialmente as feridas do povo. Na época de Jesus seria: faça a lei e você estará bem com Deus. E não era assim. Será que ficaram envergonhados porque cometeram
Eu pulei aqui, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus, ele está recitando Jeremias, e os judeus sabem o que Jesus está dizendo. Jesus é essa vereda prometida lá no texto profético. Jesus é o descanso prometido desde a antiguidade. E aí então vem o verso de número 30 para fechar esses nossos versículos, esses 3 versículos que nós lemos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui parece que existe uma incongruência, existe uma coisa estranha acontecendo. Porque desde quando o jugo e o fardo de Jesus é leve? Vamos nos lembrar um pouquinho daquilo que diz em Mateus capítulo 5. Começa com o Sermão do Monte. O ministério de Jesus começa com as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram, aqueles que sofrem injustiça, aqueles que são pobres e aqueles que são perseguidos. E aí você segue no Sermão da Montanha, você vai ver Jesus dizendo que você precisa perdoar quem te ofende, dizendo que você precisa amar os seus inimigos, dizendo que você não pode irar, que você não pode adulterar, que Ele é contra o divórcio, que Ele é contra a vingança, contra o uso errado do dinheiro, que Ele é contra julgar os outros, que a porta é estreita. Aí acaba o Sermão da Montanha. E aí Jesus envia os 12 para uma missão, e durante o envio dessa missão, Jesus dá algumas instruções, dizendo que eles seriam entregues aos tribunais, sofreriam açoite, seriam entregues e mortos, receberiam ódio coletivo, haveria briga familiar, seriam fugitivos, seriam apelidados de Beelzebu, que se eles ainda por cima negassem Jesus, Jesus o negaria naquele grande dia, que haveria espada, que haveria divisão na família, que haveria inimigos na própria casa, e que quem não tomasse essa cruz e não seguisse, não seria digno. E ele encerra dizendo que para ganhar tem que perder. Aí a gente lê o texto: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que a gente consegue equacionar isso? Só existe uma maneira: se a gente percebe de fato o que significa estar na companhia de Jesus. Porque me parece que nós crentes não percebemos o que significa isso. Porque quando a gente fala que Jesus está com você, Jesus está com você, a gente não se empolga. Tá legal, mas eu quero uma solução. Mas Jesus, ele está se unindo a nós em nossa dor, em nosso sofrimento, em nosso fardo, e isso não mexe com o nosso coração, e a gente está tão utilitarista, consumista, que essas coisas não saciam a nossa alma, que quer devorar as coisas. A gente não quer Jesus, a gente quer uma solução. O fato de Jesus estar lá no jugo falando: vem aqui, eu vou carregar com você, eu estou do seu lado, eu estou te chamando para caminhar comigo. Jesus, não, eu não quero, isso eu não quero. E aí a gente vomita em Deus toda a nossa insatisfação, toda a nossa murmuração, porque as coisas não são como nós gostaríamos que fosse. Qual é a vantagem
de ter um relacionamento com Jesus Cristo. A vantagem é simples, meus irmãos. Cristo está verdadeiramente do nosso lado. E se isso não nos motiva, não nos encoraja, nós temos que perguntar: o que dentro de mim se perdeu na minha vida com Deus? O que é a minha fé? Que tipo de relacionamento com Deus eu tenho? Porque em nenhum momento a coisa se alivia. Pelo contrário, Jesus, ele mostra que a lei é um negócio, mas com ele o negócio é mais do que a gente imagina. O problema não é você matar o seu irmão, mas se no teu coração ele não existe mais, você já praticou um assassinato. Se alguém te dá num lado da face, você tem que virar o outro. Você tem que amar os seus inimigos. E ele está falando: é difícil. Jesus fala: eu sei. Eu estou vivendo isso, eu vivi isso, mas vem aqui, aprenda de mim, vamos caminhar junto. E eu imagino que nós crentes muitas vezes não experimentamos, isso não nos empolga, porque nós talvez não temos ido até Jesus, nós não temos aproveitado o benefício da sua companhia como nós poderíamos. Nós vamos até um momento e fala: Jesus, eu estou aqui já, daqui para lá eu já não sei mais, eu não quero, mas para reivindicar o Senhor, aí a gente é o primeiro lá a reivindicar o Senhor. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, para o nosso coração nessa noite. A primeira delas, de acordo com o texto, há um problema sim teológico, e isso não pode ser subestimado na nossa vida. Às vezes a gente divide a nossa vida entre vida cristã, igreja, e a vida real. Mas o povo estava cansado e sobrecarregado por uma questão teológica, por uma questão doutrinária. E a verdade é que a doutrina, o nosso relacionamento com Deus, a teologia, ela sempre está entremeada à nossa vida. Porque toda a nossa vida, ela é um culto religioso a alguma coisa. Ou é a Deus ou é a outros deuses. Mas sempre nós estamos andando sob uma base teológica. Por exemplo, o seu trabalho, a sua razão de propósito nessa vida, você tem ela para quê? É a teologia que vai definir isso. Se você é um materialista, você acredita que isso não tem implicações religiosas nenhuma, você está aqui simplesmente para crescer, produzir, vender, morrer e acabou. Agora, se você é pautado pela teologia bíblica, você vai entender que o seu trabalho é um disfarce para você nesse mundo, cujo objetivo é anunciar o Evangelho. E por isso que Deus nos espalha, e a gente vem tocando nessa tecla aqui na igreja faz um bom tempo. Nos nossos relacionamentos, como é que você se relaciona? Existem duas bases: ou a teologia está entremeada a isso, quando eu falo teologia, aquilo que a Bíblia diz, ou senão você vai ter o seu relacionamento por conta própria. Então eu quero dizer, meus irmãos, que nós vivemos sim um dilema teológico, e a maneira equivocada que nós vivemos a palavra do Senhor, nos traz sim sobrecarga e cansaço. Porque se nós não estivermos com a palavra de Deus fidedigna, nós não sentiremos alívio, descanso, nós teremos sobrecarga de uma religiosidade não bíblica. Nós não enxergaremos o mundo pela lente do Evangelho, enxergaremos o mundo pela lente do materialismo, do secularismo, da sobrevivência, e esses serão os nossos norteadores de vida. A notoriedade. O que eu quero da vida? Eu quero ser notado.
Eu quero fazer a minha história, eu quero deixar o meu nome gravado na história. Então, há um problema sim teológico. Aquelas pessoas, elas estavam sofrendo por causa de uma má interpretação da palavra de Deus. Elas estavam cansadas e sobrecarregadas, porque quem deveria instruí-las no caminho do Senhor estava atando fardos pesados. E essas pessoas estavam sendo conduzidas por conta dessas questões. Então, não ache que teologia é babaquice. Não ache que doutrina é perca de tempo e dá sono. Porque isso impacta e influencia a nossa vida mais do que a gente pode imaginar. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Nós precisamos viver aquilo que a Bíblia diz. Sem showzinho, sem o Senhor me falou no meu coração, mas não está na Bíblia não, mas eu senti. Não existe isso, irmãos. O que nós precisamos ser guiados está aqui. A própria Bíblia diz que a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Então, pode ser que hoje o seu sofrimento, a sua sobrecarga, a causa da sua dor, às vezes a gente aponta e fala, a culpa é isso, aquilo é o culpado, aquele é o culpado. Mas às vezes o problema não é isso. O problema é que você parou de enxergar a vida com as lentes bíblicas. Você tem problema de relacionamento, mas a Bíblia não fala que você tem que amar e perdoar? Pronto, você não vai já ter essa carga. Você já não vai ter mais esse cansaço. Mas não, a gente fica cansado, por quê? Porque é um problema teológico. Mas vem a segunda aplicação. Então, pode ser a carga e o jugo outra coisa além da doutrina? Porque a gente está vendo que no contexto primeiro aqui, é doutrinário o negócio. Eles estavam cansados, sobrecarregados, por uma questão doutrinária, teológica equivocada. Mas podemos dizer que Jesus, Ele quer nos aliviar também da nossa sobrecarga e das causas também cotidianas que fogem um pouco do escopo teológico? Depende. Se você está sendo oprimido pelo diabo, se você está sendo sobrecarregado pela injustiça por viver o Evangelho, pela perseguição de ser um crente fiel no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, se você está sofrendo e cansado e sobrecarregado pelas mazelas do mundo, pelas doenças, porque você recebeu um diagnóstico terrível contra a sua saúde, porque existem pessoas perseguindo você injustamente, porque você não quer se corromper. Sim, Jesus, Ele é alívio para mim e para você. Agora não, quando às vezes a nossa queixa é resultado de pecado, quando a nossa insatisfação, nosso cansaço, a nossa sobrecarga é resultado de má comportamento, e isso gera na gente aflição. Então suponhamos, você quer pedir e orar para que Jesus alivie você e a sua carga, da sua agenda, seu dia está corrido, mas quem organizou a sua agenda? Quem disse sim para as demandas que você aceita? Foi o diabo? Fui eu, fui você. E aí nós queremos que Jesus alivie a nossa carga, nos dê alívio por uma coisa que nós deliberadamente estamos dizendo sim. Aí você se arrebenta no seu casamento, na criação dos seus filhos, e aí às vezes a culpa é de Deus, que não te aliviou de um negócio que eu e você tínhamos como decidir. Aí nós temos relacionamentos todos errados.
Você quer orar e falar assim: Deus, estou cansado, sobrecarregado, porque não arrumei um marido, não arrumei uma esposa. Mas aí os relacionamentos que você tem, você é ciumento, você é chato, você é chata, fala demais, é omisso, priva a liberdade um do outro. E aí você está lá: estou cansado de estar sozinho, não tem ninguém, estou sobrecarregado. É justo o Senhor aliviar uma coisa que primeiro o nosso coração precisa se remodelar pelos princípios? Ou, Senhor, não tenho amigo, está pesada essa carga, não tem ninguém para compartilhar. Mas aí quando você tem uma amizade, você é desleal, desrespeitoso, grosseiro, grosseira, fala mal, fofoca, não vai atrás. Aí você quer orar para Deus? Aí a gente está cansado e sobrecarregado com muitas coisas: má conduta, dívida, brigas. Então, nesse sentido, por que é que Deus haveria de trazer alívio de uma carga ou de um fardo pelo qual nós estamos lutando diariamente para que Ele esteja sobre as nossas vidas? Então, se não é resultado de pecado, de mau comportamento, ore tranquilamente ao Senhor sobre qualquer outra coisa e fala: Senhor, me alivie. Se há uma promessa para que eu vá até o Senhor, eu estou indo, porque eu sei que eu vou encontrar refrigério da minha alma para o Senhor. Do contrário, meus irmãos, é melhor a gente resolver o nosso coração. E por fim, meus irmãos, a terceira aplicação desse texto é simples: conte mais com Jesus. Conte mais com Jesus. Ele está querendo compartilhar o jugo dele conosco. Nós podemos até não imaginar, mas o nosso sozinho é muito mais pesado. A gente tem que ir lá do lado de Jesus. Ele está nos esperando no nosso lugar, que é ao lado dele. Um lado do jugo de Jesus está sobrando, e nós não estamos ali, por isso sofremos. Meus irmãos, Cristo não é um juiz distante, mas Ele é um Salvador próximo. Realmente nessa terra vai ser terrível até o grande dia, mas há uma promessa dele, dizendo que nós teríamos alívio para as nossas almas, se nós partilharmos do jugo dele. Teremos alívio para a nossa alma, meus irmãos. Olha só que lindo, Lucas 15, abra sua Bíblia. Lucas 15, 5. Aproximavam-se de Jesus, a partir do 1, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, ponha-no sobre os ombros, cheios de alegria. Irmão, Jesus é aquele que nos coloca nos seus ombros. Inclusive esse também é um texto que a gente não entende direito, né? A pessoa some da igreja, ela se perde, ela fica lá: né, o povo lá não deixou as 99, não veio atrás da que se perdeu, o pastor não deixou as 99 veio. Gente, aqui a gente está falando de Jesus, não está falando dos ministérios. Realmente, a gente não tem essa predisposição de Jesus, mas Jesus sim. E Ele está dizendo que Ele põe como jugo, Ele põe a ovelha nos ombros dele, se aproxima dela, acolhe ela,
E Jesus, ele disse que ele veio, lá no Evangelho de Mateus capítulo 15 também, as ovelhas perdidas de Israel, essas que se desgarraram do rebanho. Irmãos, o convite de Jesus para cada um de nós é maravilhoso. Ele não diminui as exigências, mas Ele está conosco. E para finalizar, primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. O apóstolo João entendeu isso. Ele entendeu isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando ele fala nossa fé aqui, a nossa fé é em Cristo, que é demonstrada quando nós nos unimos a Cristo debaixo do jugo dele. Quem é que vence o mundo, verso de número 5, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta, ele termina com uma pergunta. Qual é a nossa resposta? Somente com Ele, somente na companhia dEle, teremos alívio e descanso para as nossas almas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.